A paz do Senhor, irmãos. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, que o compartilhem. E também, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A palavra de Deus diz assim lá em Daniel capítulo 6, no versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Os príncipes da Babilônia, eles tramam algo contra Daniel, e eles levam isso, que eles articulam, que eles idealizam uma forma de tentar condenar Daniel. Isso é levado até o rei Dario. E a proposta que eles fazem é que, num prazo de 30 dias, ninguém poderia pedir nada a nenhum outro Deus, a nenhum outro homem. Não poderia se pedir nada que não fosse ao rei Dario. E esse edito ele é confirmado, né? O rei Dario aceita essa proposta dos príncipes. E o intuito deles, como eu falei, era de pegar Daniel, pois sabiam que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. E quem descumprisse esse edito seria lançado na cova dos leões. Meus irmãos, Daniel ele não muda a forma dele de agir, ele não muda as suas atitudes, ele não deixa de orar, e não só não deixa de orar, como ele não deixa de orar da maneira que ele orava. Ele poderia orar escondido, mas ele continua orando com as janelas abertas ao ponto de que ele é pego orando, e com isso ele é lançado na cova dos leões. A postura de Daniel foi firme, mesmo diante daquela situação que visava fazer cessar as suas orações. E quantas vezes as situações, aquilo que se apresenta, visa fazer cessar as nossas orações. Tem por intuito fazer cessar a nossa súplica diante do Senhor. A oração ela é uma questão de sobrevivência. Quem não ora não consegue sobreviver diante do mundo que vivemos, das tribulações, das lutas, acaba sucumbindo, não tem como. Então Daniel sabia que o segredo estava na oração, e o inimigo também sabe que o segredo está na oração. Tanto é que ele tentou impedir Daniel de orar. Esse edito foi feito propositalmente, com o intuito de Daniel parar de orar, de ele perder a identidade. Na verdade, desde o início, toda a intenção do adversário foi tirar a identidade de Daniel. Daniel perseverou em manter essa identidade. Mesmo estando longe na Babilônia, mesmo estando distante da sua casa, do seu local de origem, a palavra fala que ele assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei Nabucodonosor. Isso lá no início do livro de Daniel. E o tempo passa e ele continua mantendo os valores, todos os valores espirituais, as experiências que ele teve, ele mantém vivas. E às vezes nós vamos perdendo um pouquinho, né, ao longo da nossa jornada. E é interessante que o tempo passou e os reis foram mudando, mas Daniel não mudou. As atitudes dele, a fidelidade, a fé dele não mudou. Em determinado momento, muda-se o rei e o rei ele fala assim: olha, és tu o mesmo Daniel? Né? Questionando Daniel se Daniel era aquele que ele tinha escutado histórias sobre como interpretava visões, sonhos, como tinha uma sabedoria excelente. E Daniel era o mesmo. Daniel não tinha mudado. És tu mesmo, Daniel? Será que nós temos sido os mesmos desde o início? Será que temos mudado? Será que temos perdido os valores? Será que temos deixado de orar? Daniel, ele não abriu mão da oração. Ele não só não abriu mão, como ele não abriu mão da forma com que ele orava. Ele se manteve fiel. E a palavra fala assim: e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não só orar pedindo, mas glorificando a Deus, agradecendo, que nós às vezes esquecemos de agradecer ao Senhor, né? E tem muitas vitórias que nos são concedidas através da glorificação. Às vezes Deus não quer a sua oração e seus pedidos, os meus pedidos, a nossa lista de súplicas. Às vezes Deus quer a nossa glorificação para destravar o milagre no mundo espiritual. Nós não entendemos isso. Daniel ele foi levado à cova, foi lançado na cova, na verdade, e o Senhor guardou lá naquele lugar.
E nem mesmo na cova ele mudou. Ele continuou orando e o Senhor fechou a boca do leão e sustentou o seu servo. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa manhã de sábado, talvez as circunstâncias elas rujam como os leões na cova. Talvez os editos para impedir com que você continue buscando, os obstáculos, a oposição do inimigo tem sido ferrenha. É normal desanimarmos? Sim, é normal. Eu até estava lendo um comentário do vídeo de ontem à noite e a irmã perguntando se era pecado. Pecado não é desanimar, é comum. É estranho seria se você não desanimasse, porque nós somos humanos e o ser humano cansa. O ser humano fica desanimado, fica triste, enfraquecido. É comum, sim, a nós, humanos, cansar, desanimar, esmorecer. Mas esse servo, Daniel, sabia que se ele permanecesse no Senhor, o Senhor honraria ele em toda a estadia dele na Babilônia. A Babilônia não era o lugar de Daniel. Ele estava fora do seu lar, da sua casa, de Israel. O mundo não é o nosso lugar. Esse lugar aqui, essa vida aqui, o mundo entregue ao adversário, ao pecado, esse não é o nosso lugar. Mas enquanto somos fiéis ao Senhor, enquanto agimos diante da vontade dEle, segundo a vontade dEle, diante da palavra dEle, Ele vai nos preservar. Como Ele preservou Daniel, irmãos. Como Ele manteve a identidade de Daniel, ela foi preservada. Logo, a aliança de Deus com ele também foi preservada. O Senhor não abandonou o seu servo. Em meio àquela situação, ele honrou. Daniel foi um homem exaltado, foi um homem que teve uma ascensão sobre os demais sábios da Babilônia, depois se transformou um governador da Babilônia, um conselheiro dos reis que ali estiveram, de forma que o Senhor foi prosperando e abençoando o caminho do servo dele. Deus é contigo, o Senhor vai à frente, o Senhor te guarda, à medida que nós continuamos assentando em nosso coração, não se contaminar, não se misturar, não aceitar o mundo dentro de nós, embora estejamos nele. É como um barco, né? O barco foi feito para entrar na água. O problema não é o barco entrar na água, é a água entrar dentro do barco. Nós estamos no mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. Daniel, ele assentou no coração que estaria na Babilônia, mas os valores da Babilônia, o pecado que havia na Babilônia, isso nunca entraria nele e corromperia a identidade dele. Porém, ele permaneceu fiel. Que sejamos como esse servo. Você, meu irmão, você, minha irmã que está ouvindo nessa manhã de sábado, estejamos firmes nesse mesmo propósito e que Deus a cada dia nos abençoe. A paz, Senhor Jesus.